Queridos, fui desafiado a compartilhar a palavra nessa noite, nesse dia, na realidade, e estou muito honrado, porque nós sabemos que nosso Deus, Ele é maravilhoso, amém? E estava assim, pedindo para o Senhor pedindo para o Espírito Santo dar a direção, para trazer uma palavra para nossas vidas, e o Espírito Santo me deu uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19. Quantos encontraram, diga amém, eu encontrei. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque me importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, toda a pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuraram, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhes restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Papai querido, eu quero te agradecer por esse privilégio, Pai, de estar aqui para compartilhar a tua palavra. Pai, mas que o importante é que tu cresças nesse lugar, toda a honra e toda a glória seja somente para o Senhor. Espírito Santo, toma a direção, Pai, dos meus lábios, toma a direção dessa reunião, e que tu seja sempre engrandecido nesse lugar. Eu te peço, Pai, que seja uma palavra revelada, uma palavra rema, que venha diretamente do Senhor para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero dar como tema dessa mensagem o encontro de salvação. Amém? Nós conhecemos aqui, Jesus estava passando pela última vez em Jericó, em direção a Jerusalém, onde seria morto naquela semana, e aquele seria o dia de salvação oferecida naquela cidade. E Zaqueu não poderia perder essa oportunidade. Mas antes, queridos, quero falar sobre o contexto dessa história também, que antes de Zaqueu ter esse encontro com o Senhor Jesus, também havia um cego na beira do caminho, pedindo esmola, clamando, perguntando, a multidão foi se aproximando, e aquele cego perguntou, ouviu aquele barulho: quem é que está passando por aí? E eles falaram: é Jesus de Nazaré que está passando por aí. Por aqui ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém da multidão disse: olha, não incomodes o mestre. Mas naquele momento ele começou a clamar mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles: não perturbas o mestre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou chamar. E chamaram e trouxeram ele, aquele cego. Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. E naquele momento Jesus operou o milagre sobre a vida daquele cego. Amém? Então, para você entender que era necessário Jesus passar por Jericó. Era necessário ele passar por lá, porque não tinha somente aquele cego, mas tinha também Zaqueu, que precisava se encontrar com o Senhor. E trazendo essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que nós venhamos entender que essa história de Zaqueu é um retrato da humanidade caída, que nós sabemos que todos nós precisamos desse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Na Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas também nós precisamos entender que aqui estou trazendo essa palavra não somente para falar de um Zaqueu que era pecador, mas também para falar do nosso Senhor Jesus Salvador. Amém, queridos? Que veio para salvar todos sem fazer acepção de pessoas. Tanto o pobre quanto o rico veio para salvar todos, sem fazer acepção de pessoas. E nós vamos caminhar um pouco nessa mensagem, nessa história de Zaqueu. E a Bíblia fala que tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Na Bíblia diz que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele
ele que liderava todos os publicanos, eles cobravam imposto do governo romano, extorquiam o seu próprio povo, cobrando imposto assim absurdo, em dobro, não é verdade? E o povo, eles odiavam Zaqueu por causa disso. Mas Zaqueu, ele tinha no seu coração, ardia no seu coração, esse desejo de se encontrar com o Senhor. Ele sabia que se um dia ele se encontrasse com o Senhor Jesus, a sua vida seria mudada, a sua vida seria transformada. E com certeza ele soube, né, que o Senhor Jesus, ele tinha curado aquele cego Bartimeu, ele tinha operado muitas curas e milagres. Jesus, ele também amava as crianças. Jesus, onde ele passava, ele operava sinais e maravilhas, e ele disse: não, preciso ter esse encontro com o Senhor. Então, ardia no coração de Zaqueu esse desejo, né, de ver Jesus, de ter esse encontro com o Senhor Jesus. Então, o que aconteceu? Quando ele entrou naquele lugar, Zaqueu, na Bíblia relata que Zaqueu, ele correu ao seu encontro, para que ele pudesse ver, mas na Bíblia diz que ele não podia ver, primeiro por causa da multidão. A Bíblia diz que a multidão era muito grande, e a multidão impedia de Zaqueu se aproximar. Mas Zaqueu, ele não ficou parado. Zaqueu, ele saiu do meio da multidão. Nós sabemos que sempre vai haver a multidão. Quando você quer alcançar um objetivo, quando você quer alcançar algo, sempre vai haver a multidão, talvez para querer impedir de você receber o seu milagre. Mas quando você tem propósito na sua vida, nada e ninguém vai te paralisar. Amém, queridos? Nada e ninguém vai te paralisar. Então Zaqueu, ele não ficou parado. Zaqueu, ele correu e subiu naquela árvore, porque ele sabia que por aquele lugar Jesus ia passar. Mas também outra coisa que impedia Zaqueu de ver Jesus, de se aproximar de Jesus, era a sua condição física. Na Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Talvez ele queria se aproximar e muitos não deixavam, talvez chutavam ele lá, né? Mas ele não ficou limitado por causa da sua estatura, porque talvez muitos diziam: você é muito pequeno, isso aqui não é para você. Ele não ficou paralisado por causa disso, mas ele correu em direção ao seu propósito. Amém, queridos? Ele correu em direção ao seu propósito. Que nós viemos entender com relação a isso, que quando Deus, ele tem propósito para nossas vidas, nada vai nos paralisar, seja a multidão, seja alguém que, talvez, seja os murmuradores, né? Os murmuradores são aqueles que são os que se enxergam como os únicos merecedores da salvação. São os acusadores. Eles dizem assim, que Zaqueu não era indigno de salvação. Eles falavam: Zaqueu não era digno de salvação, entendeu? Os murmuradores, tipo assim: olha como é que Jesus, ele vai se hospedar na casa desse homem pecador, se ele soubesse quem é esse homem. Então, muitas das vezes é assim, queridos, mas nós sabemos que Jesus, ele veio para todos. Amém? A salvação é para todos. É por isso que a palavra de Deus fala em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E o 17 diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, de que forma nós possamos alcançar a salvação? Marcos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém? Crê no Senhor Jesus. Então, nós entendemos que Zaqueu, ele alcançou, teve esse encontro com o Senhor Jesus. Isso foi marcante na sua vida, fez toda a diferença na sua vida, porque ele não ficou parado. Zaqueu, ele teve essa atitude, queridos. Nós sabemos que veio a multidão, veio os impedimentos, veio as barreiras que surgiram, mas ele não ficou parado. Ele teve a atitude de correr ao encontro do Senhor, e que nós não viemos ficar parados. Amém? Pode vir o que vier, mas que nós possamos correr ao nosso propósito, porque nós sabemos que quando Jesus, ele quer salvar alguém, não vai haver barreiras e nem limitações. Ele vai ao encontro daquela pessoa e opera o milagre que ele tem para operar. Amém, queridos? E ele tem palavra de salvação para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. E o que nos chama a atenção com relação a Zaqueu, né, que eu acabei de falar, foi a sua atitude. Ele atraiu a presença de Jesus, queridos. Aquele homem era um pecador, mas ele conseguiu atrair a presença do Senhor Jesus. E que nós viemos atrair a presença do Senhor Jesus, porque isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, amém? E nós conseguimos atrair a presença do Senhor Jesus, né? E nós sabemos que isso marcou a vida daquele homem. Ele reconheceu a sua necessidade em Cristo.
pois a sua miséria em sua alma era o estado em que se encontrava e queria uma transformação em sua vida. Ele reconheceu o estado de miséria em que ele se encontrava. Isso vai fazer toda a diferença quando nós reconhecemos o estado de miséria em que nós nos encontramos, que somos pecador, que precisamos desse favor, dessa graça, desse amor incondicional do nosso Deus. Não é verdade? Nós vamos atrair a presença do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Todos nós precisamos reconhecer que fomos falhos pecadores, que precisamos desse amor incondicional do nosso Deus, e Ele continua nos amando. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou com um propósito, para que nós possamos ter uma vida, e uma vida vitoriosa em nome de Jesus. O que Zaqueu procurava em Jesus? Nós sabemos que Zaqueu, ele não procurava talvez bens materiais, ou estava com problema de saúde ou outra coisa, mas Zaqueu, ele procurava em Jesus suprir a sua necessidade espiritual. Ele queria suprir essa necessidade espiritual, porque nós sabemos que esse vazio que Zaqueu carregava só poderia ser preenchido pela presença do Senhor Jesus, amém? Só poderia ser preenchido por Ele, até porque ele era muito rico. E nós sabemos algo muito importante que falei pela manhã, que as riquezas de Zaqueu não atraíram Jesus, mas as riquezas de Jesus impactaram Zaqueu, entendeu? Aquelas riquezas que ele tinha não atraiu Jesus, mas a riqueza de Jesus impactaram ele, porque sabia que se ele tivesse esse encontro pessoal com o Senhor, genuíno com o Senhor, a sua vida nunca mais seria a mesma. Ele seria transformado, ele seria restaurado para viver essa vida plena na presença do Senhor. Então, Zaqueu, ele atraiu a presença do Senhor Jesus para a sua vida. Mas o que nós possamos entender também, que foi primeiro Jesus que viu Zaqueu, não foi Zaqueu que viu a Jesus. Primeiro, Jesus com certeza já tinha marcado essa agenda com Zaqueu. E quando ele disse, Zaqueu, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Que nós aprendemos com isso, queridos, que Jesus, ele tem pressa em salvar, amém? Jesus, ele tem pressa em salvar você, Jesus tem pressa em salvar a tua casa. Por isso ele diz, desça depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E na Bíblia relata que ele desceu com toda a pressa e com alegria, recebeu com alegria. Isso fez toda a diferença, né? Ele recebeu com toda a pressa a Jesus, e ele assim recebeu com alegria. Então, essa iniciativa pessoal de Zaqueu fez toda a diferença. Que nós possamos também, quando ouvirmos a voz do Senhor, queridos, o Senhor está falando, que nós possamos obedecer, dizer, vamos descer com toda a pressa. O que é para fazer, vamos obedecer, para que possamos ter esse encontro pessoal com o Senhor. Porque em Lucas 19:10 diz assim, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, amém? Então, nós não devemos fazer acepção, mas nós devemos acreditar que o nosso Deus é poderoso para restaurar, para salvar. Então, Jesus mostra a Zaqueu a sua salvação, e que era uma questão urgente. Aqui nós aprendemos o seguinte, que Jesus estava mostrando para Zaqueu que a sua salvação seria uma questão de urgência. E hoje nós sabemos, queridos, que o mundo está clamando, está clamando por Jesus, o mundo está clamando, para ter esse encontro pessoal com Jesus, e que nós possamos também sermos agentes de salvação para esse mundo, amém, queridos? Porque eu aprendi algo, que eu fui salvo para salvar, amém? E você também, nós fomos transformados para transformar, nós fomos libertos para libertar. Então, quando nós temos esse encontro genuíno com o Senhor Jesus, nós não vamos querer só para nós vamos querer também para toda a nossa casa, para toda a nossa família, para toda a nossa parentela. E assim eu tenho esse privilégio, Deus tem derramado essa graça sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, que quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, sempre ardeu no meu coração essa chama, essa paixão, de não querer só para mim, mas de se preocupar com meu irmão. E assim, eu lembro, que quando assim, sempre eu visitava a igreja, eu ficava no último, na época era banco, e eu ficava sempre atrás, nos últimos bancos, e o pastor pregando, e comecei a frequentar várias vezes a igreja. E teve um domingo pela manhã que eu não resisti, o pastor pregou a mensagem, e assim foi toda a minha vida. Eu até disse, será que a minha esposa contou para ele, porque ele falou toda a minha vida ali. Eu digo assim, queridos, porque primeiro foi ela que converteu, depois foi eu. Ela passou um
orando e jejuando por mim para eu converter. Tava duro, estava difícil, mas o Senhor ele fez a obra. Estava no mundão, mas o Senhor ele fez a obra. E ela orando e jejuando, era muito amor, orando e jejuando para eu converter, e o Senhor ele fez a obra na minha vida. Então eu ficava lá na última fileira dos bancos, e o pastor pregou numa manhã, eu disse, pregou toda a minha vida, e eu saí de lá de trás chorando para frente, chorando, vindo para frente, assim, não só eu, mas várias pessoas também me acompanhando, e naquela manhã foi uma conversão genuína, e eu disse, eu não quero isso só para a minha vida, também eu quero para os meus, e assim nós entramos no propósito de salvação, para alcançar toda a nossa casa, e nós alcançamos toda a nossa casa, nossos irmãos, estão servindo ao Senhor. Eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Toda a nossa casa, toda a nossa família, e também muita gente da nossa parentela, lá em Monte Alegre, que serve ao Senhor. Eu tive o privilégio de ganhar meu pai para Jesus, tive o privilégio de batizar meu pai nas águas, tive o privilégio de ganhar minha avó para Jesus. Quando foi com a avó foi mais difícil, ele dizia assim, essa não vai não, eu disse, essa vai, essa não vai não, eu disse, ela vai, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, É o Espírito Santo. Então nós não conseguimos mudar a vida de ninguém, mas o Senhor Jesus ele muda, amém? Quando nós passamos pela mão do carpinteiro, amém? O Senhor Jesus ele muda, ele transforma, ele faz do jeito que ele quer. E se ele fez comigo, que era um pecador, ele faz com você, ele faz com qualquer um, assim como ele fez com Zaqueu, amém, queridos? Então nós somos prova viva disso. Viemos aqui para o Maranhão, essa chama, essa paixão continua ardendo no nosso coração. Tivemos o privilégio de ganhar muitas almas para o Senhor Jesus aqui, e isso é só o começo, em nome de Jesus, amém? Isso é só o começo. Então, Zaqueu, ele queria ter esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, porque ele não queria ficar com aquele vazio, ele queria que Jesus ele pousasse na sua casa, e nós sabemos que Zaqueu, ele decidiu com que Jesus pudesse entrar na sua casa. Jesus tinha que passar por aquele lugar para salvar aquele homem, ele precisava, assim como eu e você, nós precisamos, amém? Jesus queria ter comunhão com Zaqueu, Jesus queria ficar em sua casa, e nosso Deus é um Deus de relacionamento, amém, queridos? E quando ele entra na nossa casa, é para que nós possamos ter essa comunhão com ele, essa comunhão, esse relacionamento. A salvação genuína requer relacionamento, amém? Zaqueu recebe o presente da salvação. Ele não foi salvo porque ele deu metade dos seus bens aos pobres, mas foi porque ele creu em Jesus, amém? Entenda isso. Ele foi salvo porque ele creu em Jesus, queridos. E que nós aprendemos com relação a isso. Qualquer pessoa pode crer, o pobre pode crer, o rico, o paralítico, o jovem, o adolescente. Jesus veio para todos, ele não faz acepção de pessoas, amém? A morte que Jesus ele conquistou na cruz do Calvário foi para todos. Ele não fez acepção de pessoas, amém, queridos? Ele não fez acepção de pessoas, então qualquer pessoa pode crer. O que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se o Senhor ele tem promessa para a sua vida, continue acreditando, amém, queridos? Que vai se cumprir no tempo de Deus, não é no seu tempo. Porque Deus ele faz as coisas do seu jeito, não é do nosso jeito. Então nós vamos ver aqui algumas evidências da salvação de Zaqueu. Primeiro, ele teve prontidão em obedecer ao chamado de Jesus, amém? Lucas 19:6, ele desceu, pois a toda pressa. Ele teve prontidão em obedecer ao chamado do Senhor. É isso que o Senhor faz comigo e com você, quando nós temos esse encontro pessoal e genuíno com Ele, nós vamos ter prontidão em obedecer esse chamado para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, amém? Em todas as áreas. Outra coisa que nós aprendemos com Zaqueu, ele assim, ele conseguiu, queridos, assim, abrir mão de tudo, e ele também, ele pediu perdão, recebeu o perdão genuíno do Senhor, porque ele abriu mão dos seus bens. Ele disse bem assim, olha, se eu roubei alguém, eu quero dar metade dos meus bens, até 4 vezes mais eu quero devolver. E nós sabemos que houve um perdão genuíno, houve uma transformação genuína quando ele fez isso. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, amém? Ele abriu mão dos seus bens materiais, ele abriu mão de tudo aquilo para dizer, realmente eu quero ser curado, realmente eu quero ser tratado, eu quero assim, ser perdoado, eu quero viver o novo de Deus para a minha vida. E Zaqueu, ele decidiu fazer isso, e desfrutou do melhor do Senhor para a sua vida, amém? Ele decidiu abrir mão, porque aquilo que ele estava
nós sabemos que ele tinha bens materiais, mas ele não tinha essa paz. Carregava esse vazio que só o Senhor Jesus ele poderia preencher. E essa história, como eu falei para vocês, que o Senhor colocou no meu coração, de Zaqueu, é para que nós possamos entender que não é somente falar de um Zaqueu pecador, mas falar de um Deus salvador, amém? De um Deus que veio nos salvar, que veio nos resgatar, salvar toda a nossa casa, salvar toda a nossa família, e Ele fez a promessa para mim e para você, Ele é fiel para cumprir, amém? Ele é fiel para cumprir. Continue acreditando, queridos, continue acreditando e tomando posse na promessa de Deus para a sua vida, não importa a sua posição social, Jesus está nesse lugar, amém? Jesus está nesse lugar para salvar você. Esta pode ser também, nós sabemos, a sua oportunidade, assim como Zaqueu experimentou e aproveitou aquela oportunidade que Jesus estava passando pela última vez em Jericó, naquele lugar, em direção a Jerusalém, onde seria morto, e crucificado naquele lugar. Zaqueu não poderia perder aquela oportunidade. E eu quero te dizer também nessa noite, você não deve perder essa oportunidade. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, foi com um propósito, amém? Deus te trouxe aqui nessa noite com um propósito, porque Ele tem plano de salvação para a sua vida, amém? Deus, Ele tem plano de salvação para a sua vida. Já estou quase finalizando essa palavra, mas a palavra de Deus diz assim também, em 2 Coríntios 6:2 diz assim, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo oportuno, no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora, sobremodo, o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação, amém? E nós aprendemos algo muito importante, queridos, que o dia da salvação para a nossa casa, para nossas vidas é hoje. Quando você vai evangelizar alguém e a pessoa diz, olha, não estou preparado, pode ser amanhã ou depois da manhã, queridos, nós sabemos que isso tudo é uma estratégia de Satanás, para que a pessoa ela não tenha esse encontro genuíno com o Senhor Jesus, porque a palavra de Deus que diz que o tempo de salvação é hoje, o tempo de salvação é agora para a nossa casa, para a nossa família, não é para amanhã, não é para outra semana, não é para depois de amanhã, porque Deus Ele tem pressa em salvar, assim como Ele teve pressa em salvar Zaqueu, Ele tem pressa em te salvar. Nós talvez temos 3 categorias de pessoas aqui, pessoas que já tiveram esse encontro com o Senhor Jesus aqui nessa noite, pessoas que precisam ter esse encontro com o Senhor Jesus também, e outras que realmente precisam assim, reconhecer que somente o Senhor Ele pode salvar, pode assim transformar a sua vida, não é verdade? Então nós precisamos assim entender. E a terceira, primeiro você que já teve, outras que precisam ter, e se nós já tivemos, nós também temos esse privilégio de levar o Senhor Jesus para que possam salvar muitas pessoas, amém? Então isso deixa bem claro para que nós possamos entender. Então nós aprendemos que Jesus Ele veio para todos, e se você necessita de Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é o único caminho para que nós possamos experimentar a salvação, não tem outro caminho. A palavra de Deus deixa bem claro, em João capítulo 14:6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é só pela cruz de Cristo, através da cruz de Cristo, o sangue de Jesus, que foi derramado por mim e por você, através do sangue que nós vamos alcançar essa remissão de pecado. A palavra de Deus fala em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados uns aos outros, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É necessário a gente fazer isso, essa rendição, e reconhecer que somente Ele é poderoso para nos salvar, que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém, queridos? E a palavra de Deus fala em Apocalipse 3:20, diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, amém? E o Senhor está batendo na porta aqui nessa noite, na porta do seu coração. Então permita que o Senhor Jesus Ele possa entrar na sua casa, para que Ele possa, em nome de Jesus, transformar a sua vida, que você possa, assim como Zaqueu, ter esse encontro genuíno com o Senhor Jesus, e não só para você, mas